preparou esta noite para nós estarmos aqui adorando e glorificando a nossa do Senhor. Irmãos, por gentileza, encontre o livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 44. Lucas, capítulo 7, versículo de número 44. Quero dizer para os irmãos que, enquanto o pastor estava louvando a Deus o hino do soldado ferido, o Senhor colocou um tema no meu coração para essa ministração: verta o bálsamo, aleluia. Verta o bálsamo, aleluia. O que quer dizer verter o bálsamo? É derramar um perfume, derramar algo que vai sarar a ferida. Então, antigamente existia o bálsamo, e esse bálsamo ele era muito usado por pessoas da medicina para colocar sobre as feridas para que sarasse mais rápido qualquer ferida exposta que tinha. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 44. Aleluia. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A minha Bíblia tem uma tradução diferenciada, amém? E tornando a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta mulher, desde quando entrou em tua casa, não tem cessado de lavar meus pés com lágrimas e secado com os cabelos. Tu não me deste um ósculo, que significa beijo. Tu não me deste um beijo, mas desde quando essa mulher entrou em tua casa, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com o vento. Portanto, os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Porque assim se faz a quem muito ama, mas também pouco perdoa a quem pouco ama. Amém? Somente até aqui. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Se você puder nos ocupar as mãos e aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina aqui no livro de Lucas, capítulo de número 7, o título desta passagem bíblica está falando a respeito de uma mulher pecadora que ungiu a Jesus. Logo que eu li esse texto na Bíblia Sagrada, eu percebi que ela era uma mulher pecadora. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus, ele era santo, ele é santo até o dia de hoje. E como é que pode uma pessoa pecadora ungir a Jesus? Eu li na Bíblia Sagrada, irmãos, que João Batista, ele era um homem que ele andava em oração. João Batista andava constantemente no deserto, ensinando, batizando, pregando o Evangelho. E mesmo assim, quando Jesus foi batizar com ele, ele disse para Jesus: eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, quanto mais batizar o Senhor. Agora João Batista, que era um homem santo, que era um homem separado, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele se achou indigno de batizar Jesus. Mas essa mulher, que era conhecida como uma mulher pecadora, ungiu a Jesus. Aleluia. E o título diz que ela era uma mulher pecadora. O que eu entendo aqui, irmãos? Que os pecados daquela mulher era um pecado que todos notavam, era um pecado à vista, porque qualquer que olhasse para aquela mulher, não interessava saber o nome daquela mulher, não interessava saber onde ela morava ou qual era a situação da vida dela, mas muitos sabiam que ela era uma mulher pecadora. Até o escritor colocou o texto da Bíblia Sagrada com o título de uma mulher pecadora. Mas essa mulher, ela estava cansada de levar esse título de mulher pecadora. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão cansados de levar o título em que as pessoas colocam nele. Às vezes você passa, quem sabe na frente do bar, ou quem sabe de algumas pessoas que estão ali usando o entorpecente, e muitas das vezes logo vem o pensamento: é um cachaceiro, é um drogado, é um pinguço, e nós autotitulamos aquelas pessoas por aquilo que eles estão fazendo, sem saber que muitas das vezes é um trabalhador que trabalhou a semana inteira e no fim de semana ele pega o seu dinheiro sem saber como gastar, acaba fazendo essas coisas, mas é titulado
ela teve na Bíblia Sagrada a sua história relatada como uma mulher pecadora. Mas ela não queria mais aceitar esse título que estava sobre a vida dela. Ela não queria mais levar esse nome de mulher pecadora. Ela queria uma transformação na vida dela. Ela queria que acontecesse algo diferente na vida dela. Mas alguém chega até ela e fala: Jesus, ele está na cidade. E quando diz para ela: Jesus está na cidade, ela percebe que naquele momento é a oportunidade dela de ter a sua vida mudada, a oportunidade dela de ter a sua história, a vida totalmente mudada por aquele que pode mudar a história. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor ensina que agora ela fica sabendo que Jesus está na cidade. Por que Jesus está na cidade? Porque havia um fariseu da época chamado Senhor e convidou Jesus para jantar na casa dele. Aleluia. Só que esse homem, que era um fariseu, o que quer dizer um fariseu? Fariseu é uma pessoa que prega a palavra, mas não vive aquilo que prega. Eu acho que hoje em dia não tem mais, né? Só antigamente. Né? Mas fariseu era aqueles doutores, aqueles ensinadores que diziam: faça isso, e ele não fazia. Então ele pregava e não vivia aquilo que ele pregava. E esse fariseu, ele convidou Jesus para ir jantar na casa dele. Algumas pessoas pensaram consigo mesmo: será que Jesus vai jantar na casa de um homem, além que é fariseu, de um homem que prega e não vive aquilo que prega? Aí Jesus se olha para Simão e fala: Simão, eu vou à tua casa. Simão, eu vou atender o seu convite e eu vou entrar na tua casa. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós convidamos Jesus para a nossa casa, mas nós muitas vezes esquecemos de receber Jesus como ele merece ser recebido. Porque Simão, ele convidou, ele fez um convite para Jesus ir na sua casa, mas naquela época tinha uma tradição para se receber um visitante na sua casa. E qual era a tradição? A tradição, irmão César, era quando chegasse o visitante, até hoje vai assim em Israel. Quando chega o visitante, ele pede a primeira coisa: tira a sandália dos seus pés. Para quê? Para lavar os pés com água fria, para refrescar os pés do viajante que vinha pelo deserto repousar na casa dele. Se o judeu não fizesse isso, ele ia saudar com o ósculo. O que quer dizer o ósculo? É um beijo na mão ou um beijo no rosto. Se você chegar na casa do judeu hoje e ele não pedir para lavar os seus pés, ou não te dar um beijo na mão ou no rosto, você não é bem-vindo naquela casa. Mas o fariseu, ele tinha convidado Jesus. E quando Jesus chegou, eu creio, no meu pensamento, na minha mente pregador, que aquele fariseu ficou tão empolgado pela presença de Jesus na sua casa, que ele se esqueceu de lavar os pés de Jesus. Ele se esqueceu de dar um beijo no mestre. Mas Jesus não fez caso disso. Jesus entrou na casa dele e ele, puxando a cadeira, Jesus se senta na mesa. E quando Jesus se senta na mesa, agora é a hora do jantar. É uma hora em que muitos podem dizer que é uma hora inconveniente, uma hora que ninguém incomoda. A hora do jantar é uma hora, pastor, que não tem milagre diante da casa de Simão. Por quê? É um momento de janta, é um momento inconveniente. Ninguém vai até a mesa, ninguém chega até a mesa para ser curado. Por quê? Todos estão esperando um milagre acontecer na sua vida, mas pelo fato de Jesus estar sentado à mesa, ninguém se aproxima. Aí o que aprende aqui, irmãos? Existe o limite da inconveniência. O que quer dizer o limite da inconveniência? A mesa está aqui, Jesus está na mesa, mas ninguém se aproxima da mesa. Eles ficam praticamente 1,5 metro de distância da mesa. Quem sabe todo mundo ficava ali colado na parede, esperando a oportunidade de Jesus acabar de jantar para se curar. Alguém, quem sabe, estava disputando, falando assim: quando ele terminar de jantar, eu vou tocar na hora dele, eu vou tocar na veste dele e eu vou ser curado. Qualquer pessoa que estava ali estava esperando a oportunidade, mas não podia por causa da janta. Mas alguém chega diante daquela mulher e fala assim: moça, sabe quem é que está na cidade? Jesus, ele está na cidade. E ela pergunta onde ele está. Aí alguém diz: ele está na casa de Simão, o fariseu. Aí ela conhecia Simão e ela vai até a casa daquele fariseu e encontra com Jesus. Eu não sei, irmão, o caminho que ela tomou para chegar na casa do fariseu. Quem sabe foi o caminho que eu tomei para chegar aqui.
porque ela estava de mãos vazias. Era uma mulher que ela ia adorar o Senhor, mas quando ela está indo para a casa do Senhor, ela parou e ela começou a refletir sobre a sua vida. E ela, pensando consigo mesma, ela falou: olha, eu sou uma mulher pecadora. Se eu chegar diante de Jesus, eu não posso chegar de mãos vazias. Eu tenho que levar um presente para o mestre. Aí o que ela vai fazer? Ela vai voltar na sua casa, vai pegar algumas economias, irmão César, que tem lá, e vai passar na casa do oleiro. Ela vai até uma olaria da época. E ela vai comprar um vaso, que eu creio, no meu pensamento, era um vaso muito grande. Que ela abraça aquele vaso. Quem sabe a atendente olha para ela e fala: moça, o que você quer comprar aqui hoje? Eu quero comprar o vaso mais caro que você tiver, o vaso mais bonito. Não quero nenhum dessa biquíni. Eu quero aquele vaso que fica guardado, o mais valioso. Aí a moça olha para aquela mulher e fala assim: moça, só tem um vaso que eu não posso colocar aqui na estamparia, mas é um vaso muito caro. E esse vaso é o vaso de alabastro. Aí ela olha para aquela atendente e fala assim: vai lá e busca, porque eu quero presentear alguém que merece o melhor. Eu quero presentear alguém que merece abrir este vaso de alabastro. Aí ela pega aquele vaso, irmão, e quando ela pega aquele vaso, ela vai andando na rua, vira à direita, vira à esquerda, desce rua, vira viela, e ela vai em direção da casa de Simão. Só que quando ela vai na direção da casa de Simão, ela para o momento para quê, irmão? Para observar. Ela parou, irmão, e ela olhou para dentro do vaso, pastor, e ela viu que o vaso estava vazio. Repita comigo: o vaso estava vazio. Ela parou e ela meditou, ela falou assim: meu Deus, eu não posso chegar diante de Jesus vazio, porque a palavra de Deus fala assim: não te apresente diante do Senhor de mãos vazias. E o vaso estava totalmente vazio. Então ela precisava encher, irmão, aquele vaso de alguma coisa. Quem sabe ela pensou em colocar uma rosa naquele vaso, mas ela pensou: Jesus, ele é a rosa de Sarão, ele é o brilho dos vales, uma rosa preta para o mestre. Eu tenho que colocar algo mais valioso dentro desse vaso. Aí ela vai voltar para a sua casa. E quando volta na sua casa, agora ela pega o último que ela tinha, todas as economias que ela tinha, e ela vai passar na onde? Ela vai passar no almoço-caro da época. Ela vai passar na perfumaria da época. E ela chega na atendente e ela fala: moça, eu quero o melhor perfume que você tem aí. Aí a moça olha para a mulher e fala assim: mulher, eu tenho aqui um perfume excelente. Esse perfume sai até a ferida. Esse perfume é o perfume que o soldado usa na guerra. É o perfume que ele restaura a minha ferida. Aleluia, glória a Deus. E ela falou assim: qual é o nome desse perfume? E ela disse: o nome desse perfume é o bálsamo. Aleluia. Repita comigo: bálsamo. E ela falou assim: é este que eu quero. E ela pegou aquele perfume e disse para aquela moça: enche o vaso até a tampa. Aleluia. Hoje, não sei a condição que você veio aqui nessa noite. Eu não sei a maneira como você chegou aqui nessa noite. Mas eu creio que a maneira que você vai sair daqui vai ser transbordante na presença de Deus. Deus vai começar a te encher. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai dar um passo naquele lugar e você vai sair daqui cheio. Aleluia, eu creio, Jesus. Aí ela pede, pastor, para que a moça encha aquele vaso de bálsamo. Aí agora sim, ela tem um presente bom para oferecer para Jesus. Eu não sei qual hino que ela estava cantando no meio do caminho, mas quem sabe, ela vinha cantando assim: o meu vaso de alabastro, quero te oferecer, me ilumina teus pés, pois santo tu és, teu meu amor receber. Aleluia. Ela pegou aquele vaso e vai cantando. Vira à direita, vira à esquerda, e ela está levando aquele bálsamo. Quem sabe, alguém olhava para aquela mulher, via ela com aquele vaso grande na mão, pelo título dela, que é uma mulher pecadora. Quem sabe alguém pensava assim: onde essa mulher roubou esse vaso caro? Onde essa mulher tomou este vaso, que é um vaso precioso, é um vaso de alabastro? E alguém sentiu o cheiro do perfume e falava assim: este perfume é um bálsamo. Aonde será que essa mulher arrumou tanto dinheiro para gastar? Alguém titulava ela por aquilo que ela fazia. E alguém dizia: com
pensando, de onde que vem essa mulher? Aleluia. E vai acompanhando ela, irmão, para saber onde ela vai. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que nos observam para saber onde nós vamos e aonde nós vimos. Aleluia. Então, aquelas mulheres seguiam aquela mulher até chegar à casa de Simão, o fariseu. Mas quando ela chegou ali, irmão, ela foi pedindo licença para um, licença para outro. E quando ela chegou na cena, ela chegou na cozinha daquele fariseu, na sala daquele fariseu, e ali estava posta a mesa. Jesus estava sentado para jantar. E havia o quê? O limite da inconveniência. Aí tinha pessoas que estavam encostadas na parede, esperando Jesus terminar de jantar. E ela foi pedindo licença para um e licença para outro. Me dê licença aqui, por favor. Só que quando ela pediu licença, ela passou o limite da inconveniência. Alguém que olhou para aquela mulher e falou assim: moça, espera, porque você não pode chegar até o mestre agora. O mestre está juntando, o mestre está na hora da inconveniência. Mas ela não ligou, ela simplesmente quebrou o protocolo e ela foi até os pés de Jesus. E ela se prostrou aos pés de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Eu entendo aquela passagem da mulher samaritana, que ela vinha atrás de Jesus, ela vinha clamando, pastor. Ela vinha clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, cura a minha filha está endemoniada, expulse esse demônio da vida da minha filha. E Jesus não dava ligança para aquela mulher. Até que um momento Jesus parou, olhou para trás e falou assim: moça, eu não vou pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela olhou para Jesus, somente porque era uma mulher cananeia, somente porque era uma mulher de Canaã, porque naquela época tinha um costume dos canaãs, que era chamado também o nome de cão e cão. Algumas pessoas que chamavam os canaãs de cachorrinho estavam humilhando eles, por ser uma posição abaixo do que o povo privilegiado, que era tido como filho diante do Senhor. Então, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: eu não vou pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus estava, em outras palavras, usando o costume dos judeus para humilhar a tradição daquela mulher, que ela era cananeia. Então, ele, olhando para ela, falou assim: você é de Canaã, você não faz parte conosco. Eu não vou pegar o pão da mesa e lançar os cachorrinhos. E ela olhou para Jesus. Bom, quem sabe se fosse eu tinha falado assim: minha oportunidade já foi. Jesus falou isso para mim, eu não vou mais acompanhar, eu não vou mais perseverar, eu não vou mais querer o pão da mesa dos filhos. Mas aquela mulher se humilhou. Aquela mulher, pastor, ela falou assim: tá bom, Senhor, por mais que eu seja uma cachorrinha, por mais que eu seja um cachorrinho, mas os cachorrinhos também se alimentam da mesa do seu Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmão César? Porque o cachorrinho é assim. O cachorro, ele não respeita o limite da inconveniência. Se você pegar um pão de cima da mesa e você lançar longe, o que quer dizer você lançar? Quer dizer que você quer o seu cachorro longe da sua mesa. O cachorro não é bem-vindo à mesa. Então, quando você pega o pão e você tem a atitude de lançar o pão, quer dizer que você está lançando o cachorro para longe de você. Mas quando você mesmo perceber, o cachorro está de novo debaixo da mesa, comendo as migalhas. Aí você olha para debaixo da mesa e fala assim: meu Deus, eu já mandei o cachorro para longe, mas ele voltou e agora está se alimentando as migalhas. Aí aquela mulher olha para Jesus e fala: tá bom, Senhor, por mais que o Senhor lance o pão para longe, eu vou voltar e vou continuar me alimentando das migalhas que caem na mesa do meu Senhor, porque as migalhas também os cães se alimentam. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Os cães, eles não respeitam o limite da inconveniência. Aquela mulher, ela se considerou como um cachorrinho. E ela falou assim: Senhor, se o Senhor me compara a um cachorrinho, glória a Deus por isso, porque o cachorrinho está sempre à beira da mesa. O cachorrinho está sempre chegando à beira da mesa. Aí Jesus olha para as pessoas que estavam ali, no canto da parede, esperando o milagre. E ele olha para as pessoas e fala assim, no seu coração: quem sabe se essas pessoas tivessem o sentimento de um cachorrinho, que mais expulsa ele volta, que mais joga longe ele retorna. Quem sabe se essas pessoas entendessem que essa mulher entendeu? Essa mulher, ela agiu como um cachorrinho. Por mais que ela ela para fora, ela volta para debaixo da mesa. Então, você tem que ser perseverante diante do Senhor. Talvez alguém está lançando um pouco para você ficar longe, mas você volta e se alimenta das migalhas. Você volta e se alimenta diante da mesa
nessa noite. Aí o que acontece? Aquela mulher, ela chega, pede licença para um e para outro, não respeita o limite da inconveniência, atravessa o limite da inconveniência e chega até os pés de Jesus. Quando chega até os pés de Jesus, alguém pensa, essa mulher não pode fazer isso que ela está fazendo. Ela está ultrapassando o limite da inconveniência. Mas ela não ligou. Ela deixou o vaso de lado e ela foi até os pés de Jesus. Ela foi se humilhar diante de Jesus. Aleluia. Então, quando essa mulher está se humilhando, naquele momento, eu creio que ela queria, irmão, confessar os seus pecados. Eu creio que naquele momento, ela queria dizer, Senhor, eu sou conhecida como mulher pecadora. Mas ela não podia falar, irmão. Porque se ela falasse, aleluia, alguém ia olhar para ela e ia falar assim, não é verdade? Agora ela está confessando os seus pecados. Ela realmente é uma mulher pecadora. Às vezes vai chegar um momento na sua vida que você não tem forças nem de falar. Você só tem força para chorar. E aquela mulher chega aos pés de Jesus e ela começa a chorar, pedindo perdão dos seus pecados. E sabe o que eu aprendo aqui, pastor? É que aquela mulher, ela não andava com Jesus. Aquela mulher, ela não era um discípulo de Jesus. Aquela mulher era distante. Só que Jesus, ele não tinha revelado nenhum dos seus segredos aos seus discípulos. Jesus só tinha falado, eu sou o pão da vida. Jesus tinha falado, eu sou a porta das ovelhas. Jesus tinha falado, eu sou o bom pastor. Mas Jesus não tinha falado ainda, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A mente daquela mulher era uma mente adiantada, era uma mente avançada. Eu vejo aqui na Bíblia Sagrada a primeira pessoa que entendeu o mistério de Jesus antes da morte. Por quê? Ela chegou diante de Jesus, ela não estava enferma. Ela não estava trazendo para Jesus curar uma ferida no coração dela, uma ferida no corpo dela. Mas ela chegou até Jesus para pedir perdão. Aleluia. E o que eu aprendo aqui, irmão? Aquela mulher entendeu que Jesus estava ali para perdoar pecados. Então, a primeira pessoa que entendeu o ministério de Jesus foi essa mulher. Jesus não tinha falado ainda, vou morrer pelos seus pecados, vou ressuscitar no terceiro dia. Mas essa mulher chegou primeiro. Essa mulher, irmão, ela quebrou o protocolo. Ela falou assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa terra, mas eu creio que o Senhor tem poder para perdoar pecado. E eu sou uma mulher pecadora. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero que o Senhor mude contigo. Eu quero que o Senhor mude a minha história. E aqui nessa noite, Deus vai começar a mudar a história. Aqui nessa noite, Deus vai mudar a trajetória. Deus vai mudar o título. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, meu Deus, alguém me titula daquilo que eu fiz, daquilo que eu era, mas a partir de hoje, Jesus Cristo está aqui para perdoar os seus pecados. Aleluia. Então ela entendeu que Jesus ele veio para perdoar os pecados. Mesmo as pessoas que eram para ser curadas, entendiam isso. Alguém chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, eu estou enfermo, eu preciso ver, ou eu preciso andar. E Jesus, ele até perguntava, o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu falou assim, Senhor, eu quero ver. Mas antes que ele desse a visão ao cego, ele falou, perdoados são os seus pecados. Quando se levantou o paralítico, sabe o que ele falou? Perdoados são os seus pecados. Mas quando chega aquela mulher, ele não vai perguntar para aquela mulher, qual é o milagre que eu vou fazer na sua vida? Ela vai, já chega diante de Jesus e fala, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Senhor, me perdoa porque eu sou uma mulher pecadora. Me perdoa porque eu amo o valor da minha vida. Me perdoa porque alguém olha para mim e acha que eu vou ter uma doença. Me perdoa porque a partir de hoje eu quero que aconteça algo novo na minha vida. Aleluia! E aquela mulher levou o bálsamo. Qual era a finalidade daquele bálsamo, pastor? Era para verter aquele bálsamo diante de Jesus. Só que ela não faz isso. Ela coloca o bálsamo de lado, coloca o vaso de lado e ela vai chorar aos pés de Jesus. E quando ela vai chorar aos pés de Jesus, as suas lágrimas começaram a lavar os pés de Jesus. E ela ficou, irmã, se sentindo incomodada com aquilo. Ela se sentiu envergonhada por estar molhando os pés de Jesus. E ela pensou, quem sabe, pegar um pano para secar os pés de Jesus. Mas ela não podia fazer isso, por quê? Porque ela estava na casa do fariseu.
Se ela chegasse na casa do fariseu e pegasse um pano, alguém ia dizer, essa mulher é uma ladra, essa mulher está roubando o pano do fariseu. Mas ela não podia, ela simplesmente estava chorando, lavando os pés de Jesus com águas, e ela falou assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou secar os pés de Jesus? Só que toda mulher israelita, posso fazer uma conjectura aqui? Toda mulher israelita, vou te atrar para você entender melhor. Toda mulher israelita, ela tem um véu na cabeça, ela tem um pano sobre a sua cabeça. E as mulheres israelitas, elas cuidam muito bem do cabelo, aquela mulher também cuidava. Só que quando ela estava com aquele pano, com aquele véu no cabelo, ela olhou para cima e falou assim, já sei com que você secar os pés de Jesus. E ela pega, irmão César, e ela tira aquele pano. Agora, irmão, quando ela tira aquele pano, alguém que olha para ela já começa a ver uma qualidade naquela mulher. Aqueles cabelos daquela mulher começou a se desenrolar. Aquele cabelo bonito. Aí de repente alguém olha para aquela mulher e fala assim, nossa, eu não sabia que essa mulher tinha um cabelo bem tratado, tinha um cabelo bem formoso. Sabe por quê, irmão? Alguém vai ver qualidade de você. Quando você estiver nos pés de Jesus, alguém vai ver que você tem valor, que você tem qualidade. Quando você estiver nos pés de Jesus. Então você tem que ir para os pés de Jesus. Aí alguém olhava, quem sabe os jovens, né? Olhava para aquela moça e falava, que moça bonita, com o cabelo bem tratado. Mas quando a mulher judia, ela tira o cabelo, ela tira o pano, o véu do cabelo, aleluia, diante de alguém, era um sinal de vergonha. Então ela só fazia isso, irmão, diante do Senhor e diante do seu esposo. Não podia tirar aquele véu público, mas ela se humilhou para o Senhor Jesus. E quando ela se humilhou, todos pensavam, pastor, que ela ia enxugar os pés de Jesus com aquele pano. Mas ela pegou aquele pano e jogou aquele pano longe. Aí ela pega os seus cabelos, vai tirando presilha por presilha, e ela começa a se curvar, ela começa a se abaixar, e ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? A maior adoração que alguém pode dar para Jesus. Sabe por quê? Pegou a parte mais alta do seu corpo e colocou na parte mais baixa do corpo de Jesus. Em outras palavras, irmão, sabe o que ela estava falando? Senhor, eu não valho nada. Se o Senhor quiser agora me pisar, eu não valho nada porque eu estou com o rosto no pó. Eu estou pegando a parte mais alta do meu corpo e colocando a parte mais baixa do meu corpo em sinal de humilhação. É rosto no pó, é humilhação diante daquele momento em que aquela mulher está se humilhando diante de Jesus. E quando aquela mulher pega e ela faz isso, fariseu, que era Simão, ele fica incomodado com aquilo. E ele fica praticamente murmurando o profeta. E ele fala consigo mesmo, no seu pensamento e no seu coração. E ele pensa assim, pastor, se Jesus fosse profeta mesmo, bem saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Olha aí, julgando o profeta. Ele falou assim, se Jesus fosse profeta mesmo, bem conheceria a vida dessa mulher. Todos falam da vida dela. Todos olham para ela como uma mulher de vida fácil, como uma mulher pecadora. Todos que olham, aleluia, quem sabe aquelas mulheres, aquelas senhoras, não queriam que aquela mulher andasse com suas filhas, porque sabia a forma que ela tinha. Aí Simão começou a murmurar no seu coração, dizendo, se Jesus fosse profeta mesmo, bem saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Aí Jesus, conhecendo a murmuração do coração de Simão, Jesus falou assim, Simão, vem cá, depois eu Senhor, pode falar. Simão, pode fazer uma pergunta para você? Não pode. Olha, um homem tinha 2 devedores. Repita comigo, um homem tinha 2 devedores. Aí ele fala assim para Simão, Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que meu irmão César me deve 50 centavos. Vai pagar hoje, hein? Vamos imaginar agora que o pastor me deve 500 reais. Pagar hoje. Aí, o que aquele homem fez, irmão? Aquele homem chegou como que devia pouco. Ele chegou e falou assim, César, você tem aqueles 50 centavos para me pagar? Aí o César chega em mim e fala assim, me perdoa, missionário, eu não tenho nem 10 centavos aqui, mas quando eu tiver eu te dou. Aí eu chego no César e falo assim, César, o que é a nossa amizade com 50 centavos? Quer saber uma coisa? Deixa pra lá, estou perdoando essa dívida. Se o irmão César tiver uma oportunidade aqui para contar essa bênção no culto, ninguém dá glória a Deus. Alguém ia falar assim, mas
homem chegou naquele que devia muito. Aí de repente eu estou teatrando para você entender. Chega o pastor e fala, pastor, é hoje. Aquele Pix é hoje. Meu Deus! 500 reais. Aí eu chego para o pastor e falo, pastor, o senhor tem aquele dinheiro para me dar, porque eu estou precisando, 500 reais. E o pastor olha e fala assim, eu não tenho nem 100. Aí do mesmo modo que eu perdoei o César, eu chego para o pastor e falo, pastor, quer saber uma coisa? O que é a nossa amizade por 500? Se você não tem nem 100, não se preocupa, não precisa pagar mais essa dívida. E ele perdoou a dívida que ele devia mais. Ele tanto perdoou o que devia pouco, e ele perdoou o que devia mais. Aí ele pergunta para Simão, Simão, pois não, senhor, pode falar. Qual desses dois homens vai ser mais grato por haver a sua dívida perdoada? Se o pastor tem uma oportunidade aqui nessa igreja e fala assim, missionário já me perdoou a dívida de 500 reais, a igreja levanta a mão, a igreja glorifica, a igreja rodopia, a igreja dá glória, sabe por quê? Porque é uma bênção grande, perdoou muito. É fácil perdoar pouco, mas é difícil perdoar muito. Olha aí. E Jesus olha para aquele fariseu e fala assim, Senhor, pois não, Senhor, qual desses dois homens vai ser mais grato por haver a sua dívida perdoada? E ele fala assim, Senhor, com certeza aquele que devia 500, aquele que devia mais. Aí Jesus, ele olha para Simão e fala assim, Simão, tirou 10. Sabe por quê? Está vendo aqui essa mulher, Simão? Estou vendo, Senhor. Desde quando eu entrei na tua casa, eu fui nem na casa dela. Desde quando eu entrei na tua casa, você esqueceu do costume dos judeus. Cadê a água para lavar meus pés? Você não lavou meus pés com água. Mas desde quando você entrou, desde quando ela entrou na tua casa, não tem cessado de lavar meus pés com água. Com águas. Aleluia. Simão, pois não, Senhor. Desde quando eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo no rosto, na mão, que é costume dos judeus. Você ensina, mas não faz, Simão. Simão, desde quando essa mulher entrou na tua casa, ela não tem cessado de beijar meus pés. Ela não tem cessado de lavar meus pés com lágrimas. E além disso, ele enxugou os seus cabelos. Simão, pois não, Senhor, pode falar. Está vendo essa mulher aqui? Essa mulher simbolizava aquele que devia mais, que devia 500. E você simbolizava aquele que devia 50, porque você pouco me amou, você pouco se entregou. Mas essa mulher, desde o momento que ela chegou na tua casa, ela não tem cessado de me adorar. Aqui eu entendo, pastor, porque muitos pastores não entendem que muitas vezes a gente faz a obra de Deus há muitos anos e de repente Deus vai lá, salva o drogado, salva o traficante, salva a prostituta, aí daqui a pouco traz para a igreja, lava, rega os pecados, aí daqui a pouco aquela pessoa já é uma missionária, já é uma pregadora do evangelho, aquele irmão que ela estava na Cracolândia, já se torna um pregador da palavra em pouco tempo. Por quê, irmão? Porque eles deviam muito. E quando chega diante do Senhor, eles são mais gratos a Deus por ter a sua dívida perdoada. E eles vão agradecer ao Senhor e falar, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Aleluia, porque da onde o Senhor me tirou, é somente o Senhor que pode perdoar a minha dívida. Então Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Aí Jesus ele olha para aquela mulher e fala assim, mulher, perdoados são os teus pecados. Vai-te em paz. A primeira mulher, irmão, que entendeu o ministério de Jesus. Eu queria que fosse um discípulo que entendesse isso. Mas os discípulos não entenderam. Os discípulos tiveram 3 anos e meio aprendendo com Jesus e mesmo assim erraram. Mesmo assim pararam, falharam. Mas aquela mulher, o pouco que ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu que Jesus mudava a vida. Ela entendeu que Jesus perdoava o pecado. Então ela vai até Jesus para ter os seus pecados perdoados. E quando Jesus olha para ela, Moisés, fala assim, perdoados são os seus pecados, vai-te em paz. Aí ela se levanta, ela coloca de novo as princesas do cabelo, coloca o véu na cabeça e ela está saindo. E quando ela está saindo, eu vou conjecturar para você entender melhor, e aqui eu encerro a mensagem. Quando ela está saindo, eu creio que aquelas senhoras que não queriam que a filha andasse com ela, pela fama que ela tinha, eu creio que uma das senhoras chama ela e fala assim, moça, vem cá. E ela falou assim, pois não, senhora, pode falar. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, o que aconteceu na sua vida? Porque eu senti que você entrou de um jeito e está saindo diferente. Eu acho que você não está entendendo. Talvez você entrou aqui de uma maneira, mas Deus ele vai fazer com que você venha sair daqui diferente. Aí daqui a pouco, quando ela entra, e ela fala assim, o que aconteceu na sua vida que você saiu diferente? E ela falou assim, sabe o que é?
eu me humilhei nos pés de Jesus e Ele perdoou os meus pecados. Glória. Aleluia. Aleluia. De repente, aquela mulher, aquela senhora, isso é uma conjectura. Daqui a pouco, olha para aquela moça e fala: moça, posso fazer mais uma pergunta? Não pode. Qual é o seu nome? Mas por que, senhora, você não quer saber o meu nome? Porque, irmão, quando Deus ele faz a obra, até apelido você não é chamado mais. Alguém que antigamente conhecia conhecia o pastor, chamava a gente por apelido. Hoje em dia, por mais que chamem de apelido, eles pedem desculpa. Eu falo assim: qual é o seu nome? Sabe por quê? Porque eu preciso te chamar pelo seu nome. Na palavra de Deus está escrito: lavete e remi e chamei-te pelo teu nome. É pelo teu nome que alguém vai te chamar. Pelo teu nome que alguém vai te convidar. Alguém vai querer saber o teu nome. Aí daqui a pouco a senhora pergunta para aquela moça: qual é o teu nome? E ela fala assim: meu nome é Maria. E eu não moro muito longe daqui. Eu moro aqui mesmo na cidade de Betânia. Meu irmão se chama Lázaro. E minha irmã se chama Marta. Aí você lê lá na sua casa, no livro de João capítulo 2, está falando assim: e Maria, aquela que derramou o unguento diante de Jesus e lavou os pés com água, Jesus entra na casa dela e vira até amigo do irmão dela. Aí quando Jesus chega na casa dela, está Marta e Maria. Marta está lavando a louça, dizendo: Maria, a casa está enchendo porque Jesus está aqui. Maria, me ajuda a passar pano no chão. Maria, me ajuda a limpar a vidraçaria. Maria, faz alguma coisa. E quando ela vai ver onde Maria está nos pés de Jesus. Aí Maria está nos pés de Jesus e numa outra ocasião ela pega o vaso e derrama todinho na cabeça de Jesus, até Judas olhando assim: quem sabe se esse vaso tivesse vendido daí que eram os pobres. Sabe por quê? Porque era muito valioso aquele perfume, aquele bálsamo. Então, quando Jesus chegou na casa dela, ela recebeu Jesus como Messias. Aí Marta chega diante de Jesus e fala assim: mestre, por que não manda Maria me ajudar com os afazeres de casa? Aí Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Hoje, irmão, escolha a melhor parte. Está nos pés de Jesus. Escolha a melhor parte. Está na presença de Deus. Jesus entrou na casa dela. Jesus se tornou até amigo do irmão dela. E quando Jesus chega lá, ela vai entregar sua adoração diante do Senhor. Só faltava uma coisa, pastor. Só faltava ela verter o bálsamo diante de Jesus. E quando ela pega aquele bálsamo, cheio de perfume, aquele vaso de alabastro, e ela derrama o bálsamo diante de Jesus, aí alguém olha e fala assim: essa mulher está ficando louca. Essa mulher está fazendo algo que está sendo um grande desperdício, porque aquele bálsamo era caríssimo. Aquele bálsamo dava para curar muitas enfermidades. Mas alguém olhou para aquela mulher e falou assim: por que ela está fazendo isso? E Jesus falou assim: calma, porque o que ela está fazendo vai ser lembrado até o fim dos séculos. Sabe por quê, irmão? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Fique de pé, em nome de Jesus. Verter o bálsamo, o que significa? Naquela época de Jesus, quando morria alguém importante, um presidente, um prefeito, um governador, alguém que tinha alta estatura, uma alta posição, aquela pessoa era o costume o quê? Depois do terceiro dia, a pessoa levava o bálsamo para poder jogar aquele perfume no cadáver, para que aquele cadáver não viesse as pessoas sentir o odor daquele cadáver na decomposição. Então, todo terceiro dia era derramado bálsamo. Até os egípcios faziam isso, até se tornar embalsamar lá no Egito. Então, o que acontece? Naquela época, morreu uma pessoa importante, no terceiro dia tinha que derramar o bálsamo. Só que essa mulher, ela antecipou as coisas, ela tinha a mente antecipada. Ela chegou diante de Jesus, sem Jesus morrer pelos pecados, pediu perdão, e agora chega diante de Jesus e derrama o bálsamo. Quando ela faz aquilo, irmão, ninguém entendeu na hora. Jesus falou assim: essa mulher tem a mente avançada. Essa mulher tem a mente, a do outro, a que muitos não entendem. A mente dela está avançada para a próxima geração. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus no terceiro dia ia ser embalsamado. Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, vai lá até o sepulcro de Jesus, vai levando o vaso de alabastro. E ela fala assim: Jesus era importante, não era importante? Jesus era uma pessoa muito especial que morreu, então ele merece ser embalsamado. Vamos levar o bálsamo lá? E as duas estão indo. Mas quando chega lá, o anjo está na porta. E o anjo fala assim: mulheres, o que vocês estão fazendo aqui? Em outras palavras, vocês estão atrasadas. O que vocês estão fazendo aqui? Não, você não sabe, a tradição nossa é embalsamar qualquer pessoa importante ao terceiro dia.
E eu falei assim, não precisa mais. Ele já foi embalsamado por Maria, aleluia, quando estava vivo, porque ela entendeu, aleluia, tanto que Jesus perdoou o pecado, e ela entendeu que Jesus, ao terceiro dia, ia ressuscitar. Sabe o que é isso, irmão? Deus ele vai fazer algo novo na tua vida, Deus vai fazer algo extraordinário, quando você crê que Deus ele vai fazer algo novo. Aleluia, eu creio. Amém? Pois crer essa palavra. Amém. Repita comigo assim para assim, Senhor Jesus, eu venho trazer o meu vaso de alabastro para ungir os teus pés. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, para que hoje eu venha sair daqui diferente. Senhor Jesus, que este bálsamo alcance a minha casa e a minha família, para que todos que eu conheço venham perceber que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Senhor Jesus, entre agora na minha casa, senta na minha mesa, entra com providência, abençoa minha família, em nome de Jesus. E quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Hoje Deus vai entrar na tua casa. Hoje Deus vai entrar. Hoje Deus vai entrar. Receba Jesus como ele merece. Receba Jesus na sua casa. Pois crê que Jesus está na sua casa hoje? Amém? Então, em nome de Jesus, receba Jesus como ele merece. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa foi esta? Boa foi esta? Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo à sua casa. Que Deus abençoe tua vida. Quarta-feira, a campanha de restauração e restituição em nome de Jesus. Não fique de fora. Participe da campanha.